Olá, olá, galera do Gravando Ideias. Aqui mais uma live especial para o Dia das Mães, dia 10 de maio de 2020. E quero aqui deixar uma mensagem especial para as mães. Eu gostaria de ler o prólogo de um livro muito interessante que fala muito sobre as mulheres, a conexão entre as mulheres e o ato de ser mãe. Então eu deixo aqui a dica para quem quiser ler. Esse aqui, A Tenda Vermelha, da Anita Diamond. E ela conta a história de Diná, no livro do Gênesis. A Diná foi uma personagem secundária nesse livro. Só que ela tem uma história muito interessante, que ela conta toda a linhagem dela, todas as mulheres que vieram antes e o legado que ela deixou para as mulheres que vieram depois, como é o meu caso, como é o seu caso. Então, eu sempre, quando leio esse prólogo, esse texto, eu sempre me emociono, porque fala muito de ancestralidade. Fala da minha mãe, fala da minha avó, da minha bisavó e de todas as outras mulheres que vieram antes de mim. E certamente eu sou o que eu sou hoje porque eu devo a essas mulheres e eu honro essas mulheres que através delas a minha linhagem foi passada adiante. Então hoje, Dia das Mães, mais do que dar um presente, muitos não podem estar juntos das suas mães por conta de toda essa situação aí de pandemia. A minha mãe já não tá mais presente, então hoje poderia ser para mim um dia qualquer, um dia comum. Mas eu sou mãe também. Então, por honra da minha filha, por honra da minha mãe, por honra de todas as mães que eu admiro, as minhas tias, as minhas primas, a minha irmã que é mãe, e todas as mulheres que são mães que eu admiro tanto, esse dia não pode ser passado em branco. Ele é um dia assim para ser celebrado, para ser honrado e para esboçar mais do que nunca a gratidão. Com a perda da minha mãe me ensinou muito isso. O que é realmente a gratidão. E foi a gratidão que fez com que eu conseguisse passar momentos dolorosos de uma forma mais leve. Tô ajeitando aqui um pouco a câmera. Hoje não, é o 5º Dia das Mães que eu passo sem ela. Então é uma forma também de homenageá-la. Bom, então, pra galera do Gravando Ideias Live, eu vou ler esse prólogo. Mais uma vez para quem tá entrando. Deste livro aqui, A Tenda Vermelha, da Anita Diamond. E o texto começa assim. Nós nos perdemos de vista
por um tempo longo demais. Meu nome nada significa para você. Minha lembrança hoje é pó. Não é culpa sua, nem minha. Os elos da corrente que ligam mãe e filha foram rompidos e a palavra passou à guarda dos homens, que não tinham meios de saber. Por isso, tornei-me uma simples anotação à margem do papel, e a minha história apenas um breve desvio da narrativa entre a conhecida história do meu pai, Jacó, e a famosa crônica de José, meu irmão. Nas raras ocasiões em que lembraram de mim, foi sempre como vítima. Quase no início do seu livro sagrado, há um trecho que parece dizer que fui violentada e que prossegue com o relato sangrento da maneira como vingaram minha honra. É de admirar que certas mães ainda assim tenham dado às filhas o nome de Diná. Mas algumas o fizeram. Talvez tenham adivinhado que foi mais do que aquela nulidade sem voz própria que aparece no texto. Talvez tenham percebido isso na música do meu nome. A primeira vogal, alta e clara, como quando a mãe chama o filho ao entardecer. A segunda, suave como segredos sussurrados nos travesseiros. Diná. Ninguém lembrou minha habilidade como parteira, ou as canções que eu cantava, ou o pão que eu assava para os meus irmãos sempre insaciáveis. Nada restou a não ser alguns pormenores deturpados sobre aquelas semanas em Chechém. Havia muito mais o que contar. Se me tivessem pedido para falar a respeito, eu teria começado com a história da geração que me criou, que é o único ponto de onde se pode realmente começar. Se você quiser compreender qualquer mulher, precisa antes perguntar sobre a mãe dela e depois escutar com atenção o que é dito. Histórias sobre comida revelam uma forte ligação entre elas. Silêncios pensativos indicam questões não resolvidas. Quanto mais detalhes sobre a vida da mãe a filha parece conhecer, sem se perturbar, nem se queixar, mais forte é a filha. É claro que isso é muito mais complicado para mim, porque tive 4 mães, cada uma delas repreendendo, educando e apreciando uma coisa diferente em mim, concedendo-me diferentes dons e legando-me a maldição de diferentes medos. Lia deu-me a vida e a sua esplêndida arrogância. Raquel mostrou-me onde colocar os tijolos da parteira e como arrumar o meu cabelo. Zilpá fez-me pensar. Bilá me escutou. Nenhuma delas falava com meu pai usando o mesmo tom de voz da outra. Nem ele com nenhuma delas. E vocês devem saber também que minhas mães eram irmãs, filha de Labão, com esposas diferentes, apesar do meu avô nunca ter reconhecido Zilpá nem Bilá. Isso lhe teria custado mais 2 dotes, e ele era um sovina miserável.
Com todas as irmãs que moram juntas e partilham o mesmo marido, minha mãe e minhas tias acabaram criando entre elas uma pegajosa teia de lealdade e ressentimentos. Trocavam segredos como se fossem pulseiras que passavam para mim, a única menina sobrevivente. Confiavam-me coisas que eu era jovem demais para ouvir. Seguravam-me o rosto entre as suas mãos e faziam-me jurar que não esqueceria. Minhas mães orgulhavam-se de dar tantos filhos homens ao meu pai. Filhos varões eram o orgulho e a medida de uma mulher. Mas o nascimento de um menino após o outro nem sempre era fonte de alegria irrestrita nas tendas das mulheres. Meu pai gabava-se da ruidosa tribo e as mulheres amavam meus irmãos, mas também suspiravam por filhas e reclamavam entre elas da masculinidade da semente de Jacó. As filhas aliviavam o fardo da responsabilidade de suas mães, ajudando-as a tecer, a moer os grãos e na tarefa incessante de tomar conta dos meninos pequenos que estavam sempre urinando nos cantos das tendas, por mais que se falasse. Porém, a outra razão por que as mulheres queriam ter filhas era para manter vivas as suas lembranças. Os meninos, depois de desmamados, não ouviam as histórias de suas mães. Assim, fui eu quem as ouviu. Minha mãe e minhas mães tias contaram-me histórias intermináveis sobre suas vidas. Não importa em que estivessem ocupadas, segurando bebês, cozinhando, fiando ou tecendo, elas enchiam meus olhos de histórias. Na penumbra rosada da tenda vermelha, a tenda menstrual, elas corriam os dedos pelos cachos do meu cabelo, repetindo os relatos das escapadelas de sua juventude, as sagas de seus partos. Suas histórias eram como oferendas de esperança e força derramadas diante da rainha do paraíso, apesar de não se destinarem a nenhum deus ou deusa, mas a mim. Posso ainda sentir quanto minhas mães me amavam. Sempre lembrei com carinho desse amor. Serviu-me de amparo, manteve-me viva, mesmo depois de deixá-las. E hoje ainda, tanto tempo depois de sua morte, a lembrança de minhas mães me reconforta. Transmiti as histórias das minhas mães para a geração seguinte. Mas as histórias da minha vida me foram proibidas. E aquele silêncio quase destruiu a minha alma, quase me matou. Não morri, porém, vivi o suficiente para que as histórias enchessem meus dias e minhas noites. Vi recém-nascidos abrirem os olhos para um mundo novo. Descobri motivos para rir e para sentir gratidão. Fui amada. E agora vocês vêm a mim. Mulheres com mãos e pés tão macios quanto os de uma rainha. Mulheres que possuem mais panelas do que realmente precisam, que dão à luz com tanta segurança, que têm tanta liberdade para falar o que pensam.
Chegam ávidas pela história que se perdeu. Anseiam pelas palavras que vão preencher o grande silêncio que me engoliu. E engoliu minhas mães, minhas avós, antes delas. Gostaria de ter mais o que contar a respeito de minhas avós. É terrível constatar quanta coisa foi esquecida, o que, para mim, faz o ato de evocar lembranças parecer sagrado. Sinto-me imensamente grata por vocês terem vindo. Vou deixar fluir tudo o que guardei em minha memória, para que todas se levantem desta mesa satisfeitas e revigoradas. Que seus olhos sejam abençoados, que seus filhos sejam abençoados, que seja abençoado o chão sob seus pés. Meu coração é uma concha repleta de água doce e transbordante. Selá. Esse texto para mim sempre me emociona, e quando eu busquei uma homenagem para o Dia das Mães, não poderia ser diferente. Esse para quem chegou agora, é o prólogo do livro A Tenda Vermelha, de Anita Diamant, que é esse aqui. Então eu recomendo essa leitura para todas vocês, mulheres e homens também, por que não? Para entender um pouco mais sobre ser mulher, ser mãe e tudo que isso representa. Mais do que gerar, parir, acolher, nutrir, apresentar a prole para o mundo, ser mãe é um ato de contar histórias. Ser mãe é repassar as suas histórias adiante. É não deixar que a história de uma vida, de uma família, de um legado se perca. Então, hoje é um dia de comemoração, hoje é um dia de muitos abraços, de muitos beijos e também de muitos presentes, porque é uma data comercial. Mesmo nesse momento de pandemia em que muitos não podem estar presentes com as suas mães, ou muitos como eu que não têm mais a mãe presente. Mas a gratidão não tem endereço, não tem época, não tem idade, não escolhe. A gratidão, estando sua mãe aqui ou não, do seu lado ou não, nesta vida ou não, ela é sempre um dos maiores presentes. Honrar as mães. E mais do que honrar as mães, é honrar a ancestralidade. Honrar a história que vem antes de você. Honrar o passado. Honrar as suas avós, as suas bisavós e todas que vieram antes. Todas que, ao seu modo, da melhor forma possível, viveram suas vidas, foram mães, passaram as suas histórias adiante, mesmo que com medo, mesmo que angustiadas, mesmo que felizes. Independente da história, é nosso dever, enquanto filhos, honrar a história das nossas mães e das nossas antepassadas. E de alguma forma perpetuar essa história adiante.
Então, essa mensagem é muito bonita porque ela também fala de aceitação, fala de perdão, fala de honra, fala de celebração. E eu acho muito bonito quando ela fala aqui no texto que quer saber sobre uma mulher, pergunte a ela sobre a mãe dela. A forma como ela conta sobre a história da mãe vai dizer muito sobre essa mulher. Então é isso, meus queridos. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. Vai ficar gravada. Depois eu vou subir lá pro meu YouTube. A galera do Gravando Ideias. Esse é o presente para o Dia das Mães de hoje, 10 de maio de 2020. Com certeza um Dia das Mães muito peculiar. Um Dia das Mães que certamente muitos não esperavam que seria dessa forma. Um Dia das Mães à distância, um Dia das Mães de live, um Dia das Mães de chamadas com vídeo, um Dia das Mães com entrega pelo iFood. Mas mesmo assim continua sendo o Dia das Mães. Então é isso, um bom domingo, resto de domingo a todos. Fiquem bem, se cuidem. Quem estiver perto da sua mãe, abrace, beije, seja grato, entregue a sua lembrança. Para quem estiver longe da sua mãe, manda um recado, ligue. E para aqueles que a mamãe já está no céu, apenas vibre amor e gratidão. Um beijo a todos, obrigada por estarem comigo e até mais. Tchau, tchau.